Como explicar o fenômeno Mirassol? Gente, eu não consigo mais achar palavras, gente, não dá. Chama Newton, ressuscita Einstein, chama Pelé, chama Maradona, ressuscita essa rapaziada para explicar o fenômeno do Mirassol na Série A em 2025. E não me venham falar que é só presidente, gestão, planejamento, treinador. Tudo isso é importante. Não ter pressão de uma torcida de massa, beleza, eu entendo que tudo isso é importante. Mas a sensação que passa é, se colocar o Barcelona de Guardiola no Maião 3 da tarde, é 4-0 Mirassol, pô. É bizarro, cara. Tem coisas no futebol que não tem explicação. É muito fora da curva o que o Mirassol faz. Aí eu tava assistindo o jogo hoje, sem muito compromisso, né? O Botafogo 1-0, 2-0, 3-0 com vaga pra 5. Eu penso, acabou o jogo, pelo amor de Deus, gente. É o Mirassol. Não é o Palmeiras de Abel Ferreira, não é o Flamengo de Felipe Luiz, não. Não vai conseguir reverter um 3-0 lá no Newton Santos. Contra um Botafogo que investiu mais de 700 milhões de reais em 2025. 700 milhões de reais. O Botafogo gastou 3. O Mirassol gastou 3, melhor dizendo. Aí o Mirassol faz o primeiro, com 3 minutos do segundo tempo. Faz o segundo. Já com vaga para 3-4, com 10 minutos do segundo tempo, o Mirassol já merecia empatar. E aos 16 minutos, gol de cabeça de Lucas Jamon. Os caras empataram o jogo e atropelaram o Botafogo. Parece que eles ligaram a chavinha. Ó, bora jogar? Bora. Empataram e mereciam virar o jogo. Isso é que é o mais bizarro. E só não viraram por causa da arbitragem. 44 minutos do segundo tempo, bola alçada na grande área. E Vitor, João Vitor, né, zagueiro do Mirassol, sofreu a infração, sofreu a falta. No pé, vocês vão ver aqui o replay, vou até trazer pra vocês, ó, aqui, ó. Ele sofre a falta na grande área. Então, mas foi dado o impedimento. Aí é que tá o detalhe, ó. Aqui, ó, na origem foi marcado o impedimento de João Vitor. Mas o que é que diz a regra? É bem clara. Para você marcar um impedimento, o jogador que está impedido, ele tem que participar diretamente do lance. Ele tem que tocar na bola, ele tem que dificultar a ação do marcador, ele tem que interferir na jogada. Não tem nada disso acontecendo. A bola nem chegou nele ainda. A bola tá a 20 metros dele. A bola tá lá no céu ainda, irmão. Tá no ar. Tá muito distante dele. Então, assim, o árbitro errou demais ao marcar esse impedimento. Era para ele marcar pênalti para João Vitor. Mais uma vez, ó. A falta ela acontece aqui. A bola nem tá próximo de João Vitor ainda. Então, pela regra, deveria ser marcado pênalti pro Mirassol e o Mirassol ia virar o jogo se não fosse um erro grotesco da arbitragem, ó. É bizarro. Aí o árbitro foi lá e assinalou um impedimento. Cometeu um erro básico. Assim como o Mirassol é bizarro positivamente, a campanha sobrenatural que o Mirassol faz, é bizarro a arbitragem, né? Errando em coisas básicas. Que qualquer um que sabe um pingo de arbitragem, um pingo de regra, não cometeria esse erro. E aí vocês estão vendo, né? Suco de futebol brasileiro. E aí, mais uma vez, a gente vai trazer aqui em tela para vocês a tabela de classificação. O Bahia acabou de perder uma posição porque o Botafogo pontuou, saiu de 35 para 36 pontos. Tem um saldo de gols melhor do que o Bahia, 16-5. E por esse critério de saldo de gols, o Botafogo passou o Bahia. E calma aí, o Bahia tem um jogo a menos, verdade. Quando o Bahia cumprir o jogo a menos, se pontuar, vai a 37. Se ganhar, vai a 39. Pode passar o Botafogo e também pode passar o Mirassol, pelo critério de número de vitórias, né? Então assim, o Bahia perdeu uma posição momentaneamente, mas pode recuperar a vaga no G4 caso vença um dos 2 jogos a menos que tem, inclusive um deles é contra o Vasco, tá? Seguinte, o Mirassol continua fazendo sua campanha sobrenatural, que ninguém consegue me convencer e trazer argumentos lógicos. Não, Heitor, é por isso, por aquilo. Eu entendo os argumentos, mas ainda assim eu não consigo achar que é um ponto normal. Não, é um ponto muito fora da curva. O que está acontecendo para mim não é normal. O trabalho de Rafael Ganaz, ele é espetacular, como eu já venho falando aqui para vocês. Ponto, mérito pro Mirassol, mérito pra gestão, tudo mil maravilhas. Mas se tu repetir esse mesmo treinador, esse mesmo elenco, por 50 edições do Campeonato Brasileiro, o Mirassol não faz essa campanha, pô. Simples assim, não faz essa campanha. E aí vamos chegar no grande ponto. O Mirassol é candidato seríssimo a Libertadores da América
na fase de grupos. Primeira vez que eu tô falando isso no canal em 2025. Estamos no dia 17 de setembro. Eu sempre vinha falando pra vocês, gente, uma hora o Mirassol ele vai despencar. Uma hora o Mirassol ele vai cair na tabela. Uma hora o Mirassol ele vai cair ali pra 12ª posição. Gente, o Mirassol não para de ganhar. O Mirassol não para de jogar bem. E diante de todas as adversidades, quando tá mal, empata. Quando tá muito mal, ganha. Quando tá bem, goleia. Quando toma 3-0, reverte um 3-3 e quase que vira se não fosse arbitragem. Esse time já foi colocado à prova contra todos os adversários, do líder ao lanterna. É um time que pontua em todos os jogos. É um time sólido, encaixado, com Rafael Gonais e o principal no futebol, com muita confiança. Irmão, esse time é o candidato seríssimo a Libertadores da América. Seríssimo. Esse time não sofreu goleada de ninguém, pô. Quando você pensa, hoje vai. Consegue reverter um 3-0 pro 3-3. Cara, é inacreditável isso aqui. Eu ainda olho pra essa tabela e falo, não, é uma miragem que eu tô vendo aqui. Não é não. O Mirassol, ele merece muito estar na 4ª colocação pelo campeonato que faz. E aí, vamos lá, trazer os gols pra vocês. Eu só vou trazer aqui o compilado dos gols do Mirassol. Tava 3-0 no intervalo da partida. Aí, Rafael Gonais troca o centroavante. Ele coloca Chico da Costa. E com 1 minuto de jogo, Chico da Costa já faz o 3-1. E o Mirassol em cima, com mais posse de bola no campo de ataque, com presença ofensiva, James, zagueiro, 13 minutos de jogo, 3-2. E aos basicamente 16 minutos, Lucas Jamon, cruzamento na grande área, desvio de cabeça, 3-3. Cara, o Mirassol fez um pacto. Não tem o Real Madrid que fez o pacto? O Mirassol, ele roubou o pacto do Real Madrid. É assim, meu irmão... Eu não sei, cara, eu não sei explicar esse fenômeno Mirassol nessa Série A não, irmão, não dá. E eu sei que vai ter vários aqui nos comentários falando, não, Heitor, é só planejamento, muito trabalho, ter um treinador que encaixa a equipe e já era. Meu irmão, é mais do que isso, é uma magia, assim. Tem campeonatos que você consegue, de fato, extrair um ponto fora da curva. E esse campeonato fora da curva nessa temporada é o Mirassol. E Rafael Gonais ano que vem vai ser assediado por muitos clubes grandes. Se é que ele já está sendo, né? Um Grêmio, um São Paulo, um Corinthians, um Fluminense. Irmão, quando o Renato Gaúcho cair do Fluminense, o primeiro nome, Rafael Gonais. Quando o Botafogo demitir David Ancelotti, que inclusive hoje a galera tava largando aço nele, que por sinal público vergonhoso, hein? Pô, chama Rafael Gonais. Quando o Internacional demitir Roger Machado, tem Rafael Gonais, vamos tentar entrar em contato. Ele vai ser muito assediado por muitos clubes do G12, tá? Os 12 maiores clubes da Série A, né? O famoso G12. Dito tudo isso, régua passada no Mirassol, rapidamente trazer aqui um debate sobre o Bahia. Eu tava aguardando para trazer um pouquinho desse debate. O pessoal lá na Casa TV tava trazendo aqui o ponto de vista do porquê o Bahia, ele se apequena em situações difíceis, numa reta final de campeonato de Copa do Brasil, em momentos decisivos de Libertadores, de Sul-Americana e de Campeonato Brasileiro também. Vamos lá trazer aqui em áudio, tá? Até porque eu não tenho direito das imagens, não. Esse é o meu problema. Às vezes até demais, né, meu irmão? Cara, assim, o que eu falei é o seguinte: o Bahia não mete medo em ninguém. Em ninguém. Ninguém tem medo do Bahia. Ninguém. E o Bahia tem jogador pra... O Bahia não mete medo em ninguém. De fato. Para os grandes clubes ali que disputam grandes campeonatos, o Bahia não mete medo em ninguém. meter medo nos outros. Tem organização tática, tem técnico, tem estrutura pra meter Dinheiro. medo. E a comparação que eu fiz foi... Cara, o Atlético Paranaense, pra pegar assim... Porque, obviamente, o Bahia ainda não está no nível de Flamengo, de Palmeiras, de Cruzeiro. O Bahia tá um degrauzinho abaixo, pelo menos. Temos de elenco mesmo, assim. O Bahia ainda não tem um goleiro confiável, o Bahia ainda não tem um centroavante confiável. Tudo bem. Só que assim, o Atlético Paranaense também não tinha. E metia medo nos outros. Mas o teu meter medo ele vai mais pro lúdico, né? Porque assim, a gente acabou de falar aqui que o Bahia perdeu o primeiro jogo em casa. Então, o Bahia é um time competente. Só que assim, se tu vai jogar uma final contra o Bahia, você vai confiante. Porque o Bahia não mete medo. Porque o Bahia, nas horas decisivas, se você pegar o ano do Esse Bahia... elenco... Aí vamos lá. Eu não acho que o Atlético Paranaense hoje mete mais medo do que o Bahia. Não acho. Não acho mesmo. E assim, como disse até o Guilherme Beltrão, tá levando mais pro lúdico, né? Porque na prática não é isso. O Bahia perdeu o primeiro jogo na Fonte Nova agora. E o Bahia tem muitos desfalques. Caio Alexandre, Ademir, Eric Pulga, Canu... Lúcio Rodrigues acabou de sair, foi vendido por mais de 130 milhões de reais. Então o Bahia tem muitos desfalques. E eu não acho que o Atlético Paranaense, ele hoje, no dia 17 de setembro,
ele vai pro confronto de quartas de final de Copa do Brasil e ele vai com mais peso do que o Bahia. Não acho. Ah, então o Atlético que já ganhou a Copa do Brasil, sei lá, é maior do que o Bahia, hipoteticamente. Não acho que isso é mais pelo lúdico de alguns tipos de torcedores, mas eu tenho que me apegar ao momento. O Bahia tem um elenco infinitamente melhor do que o Atlético Paranaense e joga muito mais bola na média. E no confronto, se eu torcesse pro São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, eu prefiro pegar o Atlético Paranaense, tá ligado? Então, esse ponto do Atlético botar mais medo do que o Bahia, eu discordo. Do Bahia, assim, esse jogador. Esse recorte do Bahia desse ano, pegando um pouquinho do ano passado. O Bahia é campeão Toda do vez. Nordeste. Campeão baiano. Exatamente. Nesse nível, quando o Bahia encara iguais a ele, ou um pouco abaixo, ele até consegue os seus resultados. Só que assim, quando o desafio sobe, não é que o Bahia não consegue vencer o desafio. O Bahia joga menos do que ele joga. Então assim, pega... 100 jogos, você diz 100 jogos. Cara. É um time frouxo, desculpa. E várias vezes, em várias entrevistas, ele... Aí eu concordo. O Bahia sente os jogos em vários momentos. Ele até falou que é um time frouxo. E aí, vamos lá. Eu peguei só esse recorte rápido, tá? O vídeo é longo de 10 minutos. Eu não vou trazer todo o recorte do vídeo. Mas, sim, o Bahia sente o jogo. E assim, aí, vamos lá. Excluir a questão de lesão. Contra o América de Cali, o Bahia tava com o time titular. O time hipotético titular do Bahia. Jean Lucas, Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Eric Puga, Ademir, tinha Lúcio Rodrigues e William José no banco de reservas, Cauli, Luciano Juba. Era o time todinho do Bahia. Era o time todinho do Bahia. Não tinha nenhum grande desfalque naquele jogo, não. E aí Rogério Ceni colocou o Cauli de falso 9. Aí a gente chega pra falar do treinador. E do time também que sentiu o jogo. O time do Bahia não deu um chute na barra, gente. Em 90 minutos, lá na Colômbia, contra o horroroso América de Cali. Ou melhor, o limitadíssimo América de Cali. O Bahia, ele precisa ganhar corpo, jogando competições, decepcionando, apanhando, sendo chacota na competição, chegando nas quartas de final e sendo eliminado, não jogando nada. Com o decorrer das temporadas, depois de 5, 10 anos, de tanto apanhar, e é normal, natural, você tá ali competindo, uma hora tu bate campeão de algo. Não tô falando que o Bahia vai ser campeão, mas é natural um processo de transição do Bahia, que só brigava para não cair da Série A para a Série B, que vivia na Série B, brigando para subir, subia, descia aquele ioiô. Era isso o Bahia, nos últimos 10, 15 anos. Igual ao Sport, igual ao Ceará, igual a, sei lá, o Vitória. Eu sei que o Vitória é num patamar baixo, tô exagerando aqui um pouquinho. Mas, se você for parar para analisar, esse processo de transição, ele aconteceu muito rápido, de certo modo, pelo investimento do Grupo City, e eu acredito que com o desenrolar das temporadas o Bahia vai ganhando mais casca, natural, um processo natural, normal. E se continuar investindo mais, qualificando mais o grupo de jogadores, o Bahia deve uma hora talvez bater campeão ou chegar numa final. Acho que sim. Só que é que tá o detalhe. Não acho que é só questão de ser frouxo e de sentir os jogos. Não é só isso. É elenco. O banco do Bahia é horroroso. O banco do Bahia é um banco de time que briga para não cair pra Série B. O banco que entrou contra o Fluminense é ridículo, gente. Pelo amor de Deus. O banco que entrou agora há pouco contra o Cruzeiro é uma piada. Uma piada total. Michel Araújo, Rodrigo Nestor, Cauli, Zé Guilherme, Rezende. Pelo amor de Deus. Então não é só a questão de sentir o jogo. É a questão de ser ruim mesmo. Assim, ser limitado do meio pra frente, enfrentando um grande clube como é o Cruzeiro, um Fluminense. O Bahia tem mais limitações. Não tem um goleiro que garante segurança pra ninguém a temporada inteira. Então tem todo um conjunto. E Rogério Ceni precisa extrair mais desse grupo. O Bahia não joga nada fora de casa tem mais de 2, 3 meses. O último jogo grande do Bahia fora de casa foi em junho contra o Bragantino, porque tinha um jogador a mais em campo. Então, falta Rogério Ceni também extrair mais desse grupo. Sem dúvidas, o trabalho de Rogério Ceni, na média, o saldo é positivo, porém, pode-se exigir muito mais de Rogério Ceni. Que quando a coisa apertou, quando teve as lesões, Rogério Ceni não conseguiu extrair mais desse grupo. Não conseguiu extrair mais, mudando taticamente, trazendo variação para um 3-5-2, 3-4-3, sei lá qual é a variação que ele ia trazer. Apesar de sim, eu afirmo, o banco do Bahia é horroroso, é limitadíssimo, mas dava para extrair mais. Dava para extrair mais. Bom, é todo esse pacote que eu queria trazer para vocês, tá? Bizarro, né? O Mirassol tá demais, viu? Meu Deus do céu.